paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos falar a respeito da águia como figura da igreja. Para isso nós vamos utilizar o texto do livro de Isaías, capítulo 40, do verso 28 a 31, que diz o seguinte: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluias! O apóstolo Paulo chegou a declarar que muitas coisas que sabemos sobre Deus nos é manifestado por meio da criação. Lá no livro de Romanos, capítulo 1, verso 20, ficou o seguinte registrado: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Pois bem, aqui no livro de Isaías, capítulo 40, que lemos, fala exatamente de uma destas manifestações da natureza quando se fala da águia. Neste contexto, a Bíblia usa a figura da águia nesta profecia de Isaías em tempos que o povo precisava renovar a fé, esperança e as suas forças. A águia aqui foi utilizada como a figura daqueles que esperam no Senhor e que nele confiam. E isso não foi por acaso. A águia tem características que as diferenciam de todos os demais pássaros. Anote aí o que eu vou te dizer agora. O verdadeiro cristão, o seguidor de Jesus, que faz parte da igreja, precisa ser como a águia. Percebam, a águia tem sido utilizada como símbolo de majestade por séculos. Os romanos a utilizaram, os egípcios, os gregos, e atualmente a águia é símbolo dos Estados Unidos. Neste caso, a águia tem em sua garra direita um ramo de oliveira, em sua garra esquerda um punhado de flechas. Tudo isso porque a águia é símbolo de força. É uma das primeiras lições que podemos aqui aprender com a revelação de Deus através da figura da águia. Com relação a esta força, Deus espera que os cristãos sejam como a águia. Isto significa que Deus espera que os seus filhos, nós, a sua igreja, andem nesta força. Aleluias! O povo de Deus precisa ser um povo determinado, disposto a carregar cargas, a enfrentar desafios, dificuldades. Não sei se você sabe, mas uma águia pode com suas garras voar por grandes distâncias, carregando com suas garras um peso superior ao delas mesmas. Portanto, fomos chamados para sermos como águias. Precisamos ter esta força para podermos levar sobre nós as responsabilidades de vivermos no reino dos céus. Só os cristãos que são como águia, que estarão dispostos a morrer com Cristo para
poder viver neste mundo, glorificando e salvando vidas. Por isso, não peça a Deus pesos menores, mas sim garras mais fortes, pois seremos exigidos nesta vida e necessitamos desta força da águia para termos a vontade de perseverar, de continuar fazendo a vontade de Deus como a igreja do Senhor estabelecida aqui na terra. Pessoas fracas não se envolvem, não aceitam desafios. Pessoas fracas têm medo de correr riscos. Pessoas fracas preferem se proteger em suas áreas de conforto. Nesses dias, Deus está levantando uma igreja forte, está levantando uma igreja de corajosos. Não peça um fardo diferente daquele que Deus vem colocando sobre a sua vida, pois ninguém mais do que Deus sabe a tua condição de carregar. Se Deus tem feito a sua igreja passar por tudo isso que estamos passando, é porque Ele sabe que como igreja temos a condição de suportar. Deus não coloca sobre a igreja um fardo maior do que ela possa suportar. Se temos grandes lutas, se as dificuldades são grandes, é porque as vitórias serão maiores e melhores que Deus tem para entregar nas mãos da sua igreja. Deus fortalece as nossas vidas, nosso espírito, trazendo sobre nós uma unção do Espírito Santo. Fortalece a nossa alma em tudo isso. E é para fortalecer com isso as nossas garras, para tornar nossas garras mais fortes. A igreja precisa desejar ser como a águia. Não podemos esmorecer na caminhada, desanimar diante das lutas. Precisamos estar aumentando a nossa capacidade de lidar com as adversidades, aumentando a nossa força, aleluias. Amados, o voo da águia está associado à sua força. Nenhuma outra ave voa como a águia. Uma águia real, que é a maior, pesa aproximadamente 12 quilos. Para levantar voo, ela precisa de muita força nas asas. Com as suas asas abertas, ela pode medir até 2 a 3 metros de largura. São as suas asas que dão a ela força necessária para voar mais alto do que qualquer outro pássaro. Ela chega a alcançar 5.000 metros de altura. Dependendo da águia, algumas podem voar ainda mais alto. Isso me ensina algo ainda mais maravilhoso. O destino das águias é os céus. E se Deus me compara às águias, é porque Ele sabe que o meu destino, o seu destino, é os céus, aleluias. Enquanto ela voa em grandes alturas, elas têm suas forças renovadas, como o texto que diz aqui em Isaías e nos ensina. Saiba, Cristo espera que os voos da sua igreja sejam altos. Deus espera que a sua igreja viva, tendo como alvo os céus, os montes, a presença de Deus abundante, pois este é o lugar preparado por Cristo para a sua igreja. Assim, as forças da igreja estarão sendo renovadas. É voando alto que a igreja vai ter revelações, vai compreender de Deus, vai aprender de Deus a cada dia tudo aquilo que precisa ser aprendido. Nós, como igreja, temos um destino certo, os céus, assim como acontece com as águias. O verdadeiro cristão, ele não se preocupa tanto, não se abate tanto com as coisas terrenas,
pois eles sabem que elas são passageiras. O coração do verdadeiro cristão está nos céus. Ele é como águia, aleluias. Queridos, anote aí outra coisa interessante sobre a águia que eu queria passar para você neste momento. Ela descansa enquanto voa. A asa da águia é diferente de todas as demais asas dos outros pássaros. Enquanto todas as outras aves têm em suas asas uma estrutura óssea longitudinal, a estrutura óssea da águia é cilíndrica. Isso permite que a águia não precise parar de voar para descansar. Ela descansa voando, aleluias. Queridos, a águia ao voar descansa. Deus criou a águia de forma diferente das demais, pois ela iria voar alto. O que eu aprendo com isso? Deus tem edificado a sua igreja e espera voos altos da sua igreja. Não seja tímido. Não tenha medo das alturas, das coisas que são dos céus. Fomos edificados para vivermos coisas do céu, para vivermos o sobrenatural de Deus e mostrarmos ao mundo o poder de Deus e vivermos na unção do Espírito Santo, tendo visões, sonhos, revelações e a manifestação de sinais e maravilhas e milagres na nossa vida. E isso nós precisamos mostrar no meio de um mundo incrédulo e corrupto. Os céus é o nosso destino e também a nossa origem. Igreja, os céus é a nossa fonte de alegria. Os céus é a nossa fonte de paz, a nossa fonte de esperança, a nossa fonte de revelações, a nossa fonte de perdão, a nossa fonte de amor. Amados, os céus é o lugar aonde fomos chamados a estar. Aleluia, glória a Deus por isso. Queridos, é tempo de mudar o modo de pensar. Quando fazemos o que amamos, o nosso trabalho não fica cansativo, pois descansamos fazendo aquilo que amamos. Descansar no Senhor para nós, igreja, é voar alto, é fazer a obra de Deus com amor, com alegria. Não é um fardo, pelo contrário, é um descanso, pois fomos preparados para esta tão grande obra. Aleluias! Percebam, voar alto é se envolver com a obra. Deus espera isso da igreja, comparando-a com a águia. Voar alto, ministrando as pessoas que amamos e desejarmos neste mundo manifestar através das nossas vidas o amor, o poder, a unção de Cristo sobre as nossas vidas. Aleluias! Amados, aqueles que fazem parte da igreja hoje têm se mostrado sem alegria, têm se mostrado cansados de fazer parte da igreja. Muitos estão dizendo que estão esgotados e não têm mais prazer de ir à igreja, participar dos cultos, estão sem a alegria da salvação. Sabe, amados, Deus faz tudo com um propósito. E este tempo em que vivemos é tempo em que Deus está falando à sua igreja, aleluias, para que esta mude o seu modo de pensar sobre o que é fazer parte da igreja vitoriosa e que faz a diferença neste mundo. Deus está falando através da figura da águia, que espera muito, muito mais da sua igreja. A igreja precisa entender que o seu destino é os céus. Como igreja, não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo já dizia isso,
Não vivo para mim mesmo, mas vivo para aquele que foi enviado em meu favor, Cristo Jesus. Sabe, meus irmãos, portanto, o foco da igreja hoje deve ser as coisas espirituais, em primeiro lugar. A igreja precisa entender que os seus olhos devem estar voltados para o céu, como a águia, pois de lá é que vem o socorro bem presente na hora da angústia. A igreja está nestes dias sendo levada a entender que somos comparados à águia para voar alto, para que nestes dias possamos fazer a obra de Deus e não pararmos de fazer a obra de Deus. Temos que renovar as nossas forças, temos que voar alto. Não deixe de voar. Não é deixando de fazer a obra que teremos descanso, não. E sim, voando cada vez mais alto. Aleluias, glória a Deus. Ainda teríamos aqui muitas coisas para falar sobre a figura da águia com relação à igreja, mas o nosso tempo é pouco. Me permita entrar na presença de Deus por sua vida, para pedir a Deus que te ama, que ama a tua família, para que Ele possa abrir o seu entendimento com relação àquilo que o Espírito está falando neste momento, para pedir a Ele que o poder desta palavra enviada seja sobre a tua vida, opere aquilo que o Espírito Santo tem falado à sua igreja neste momento. Voe, voe, voe alto, aleluia. A igreja é no voar alto, fazendo o que Deus tem nos chamado a fazer, que as nossas forças são renovadas. Descanse voando, descanse servindo, descanse voando alto. É nos lugares altos que descobrimos o coração de Deus. É ali que você e eu encontramos os propósitos de Deus para as nossas vidas, que encontramos as respostas para as muitas coisas das nossas vidas. É ali que encontramos os tesouros escondidos de Deus para cada um de nós. Aleluias! Fomos chamados para voar e não rastejar. Pense nisso. Eu quero orar por você nesta hora, pedindo que o poder desta palavra seja sobre a tua vida neste momento. Pai amado, dá força ao cansado e multiplica as forças daqueles que não têm nenhum vigor. Que a sua igreja seja nestes dias levantada por ti, pois fomos chamados com um propósito de sermos como a águia. A sua igreja foi edificada para esperar no Senhor, pois as suas forças então assim seriam renovadas. Subiremos alto para descansarmos no Senhor. Que a igreja entenda pelo Espírito Santo qual é o seu verdadeiro papel neste mundo. Fazer a obra de Deus em amor, com alegria e sabendo que o socorro vem dos céus e que a nossa origem e destino é nos céus. Aleluias! Que Deus possa abençoar a tua vida e que você possa ficar na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.